Graças a Deus. E aqui no Salmo 23, há um salmo bem conhecido, onde pessoas abrem a Bíblia no Salmo 23, deixam ali na cabeceira da cama, pensando que o inimigo vai ler e fugir. Não, ele não faz isso. Mas quando você usa a palavra de Deus, Deus começa a operar milagre em sua vida. E no Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Poder sentar, amados. Graças a Deus, meus amados. Nessa noite, eu quero dizer para você, para mim, para nós que estamos aqui, que nós temos que deixar Deus ser o nosso Deus. Aleluia. No Salmo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Aqui, Deus, ele fala para você, para mim, que deixa Deus ser Deus em sua vida. Não duvide da palavra de Deus. Quando você deixa Deus ser Deus na sua vida, você vai ver o milagre acontecer no seu lar, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, em todos os sentidos. Quando você deixa Deus ser Deus em sua vida, Deus começa a prosperar a sua vida. Deus começa a operar o milagre de todos os sentidos. Então, somente o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor. Então, deixa Deus ser Deus na sua vida. E quando você deixa Deus ser Deus na sua vida, Ele suprirá toda a sua necessidade espiritual. Aleluia. No verso 2 diz assim: aleluia, que Deus, aleluia, que deitar-me faz e ver espaço, guia-me mansamente à água tranquila. Aleluia. Quando você deixa Deus ser Deus na sua vida, Ele supre a sua necessidade espiritual. Aqui no Salmo 23, nós temos bênção em cada versículo. Em cada versículo nessa noite, Deus vai falar com você da sua necessidade. E como é que Deus vai falar conosco? Quando você deixa Deus ser Deus na sua vida, no dia a dia do seu andar para com Ele. Aleluia. Sabemos que a ovelha, aleluia, ela come, aleluia, capim. A ovelha é guiada pelo seu pastor até o aprisco. E quando vai para o aprisco, ali ela descansa à noite, fica guardado, porque o pastor guarda a ovelha. O pastor protege a ovelha. E quando você deixa Deus na sua vida, Deus começa a te proteger por onde você andar. O diabo não chega perto de você, porque o Senhor é o teu Deus. Aleluia. A ovelha, aleluia, quando é guiado pelo Senhor, o Espírito Santo leva ela ao pasto verdejante, onde tem comida. E onde é que nós encontramos comida espiritual? Na palavra de Deus. Aleluia! Nós temos a escola bíblica dominical, nós temos aqui ensinamento onde você pode crescer espiritualmente. Aleluia! Você quer crescer espiritualmente? Busque ao Senhor
e começa a ler a Bíblia e participar, aleluia, dos cultos de ensinamento, e você vai ver Deus transformar a sua vida. E quando você deixa Deus transformar a sua vida, o Espírito Santo leva você às águas tranquilas. Aleluia. As águas tranquilas, ela começa a fazer limpeza na sua vida, começa a fazer limpeza no teu coração, e você começa a ver a glória de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Mas quando você deixa Deus ser na sua vida, Ele também, aleluia, supre a sua necessidade de justiça. No Salmo 23:3 diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus começa a te dar, aleluia, um senso de justiça. Nós estamos num mundo onde nós vemos que não tem mais justiça, não tem mais a piedade, mas eu quero dizer para você que em Deus ainda há justiça, e nessa noite Deus vai fazer justiça na sua vida. Você tem sede de justiça? Deus é a sua justiça. Deus suprirá a sua necessidade espiritual e de justiça. Aleluia! Então somente deixa Deus ser Deus na sua vida. Aleluia! Quando nós deixamos Deus ser Deus em nossa vida, aleluia, diz assim que em João capítulo 14, verso 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, deixa Deus ser na sua vida, porque a justiça vai chegar na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fizeram justiça contra a minha vida, mas o Senhor, aleluia, é o Senhor que vingará as suas causas diante daqueles que vão ver a sua vitória. Aleluia, porque Deus suprirá a sua justiça em sua vida. Deus também suprirá a sua necessidade de direção. Aleluia. Quando fala de direção, nós oramos, nós jejuamos. Deus, por que está calado? Por que o Senhor está calado? Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aleluia, não temeria mal algum. Sabe por quê, meu amado? Aleluia, porque o inimigo não vai chegar perto de você, porque o Senhor está com você, e Deus unge, aleluia, a sua vida. Mas muitas vezes a ovelha precisa ser repreendido pelo Senhor. Se o Senhor já te repreendeu nessa noite, se o Senhor falou para com você, Ele quer te guardar, porque tem a vara. A vara, aleluia, ela dá uma lapada na ovelha, para que ela volte para o caminho, e comece a trilhar o caminho. Quando ela tenta sair, aleluia, o pastor vem com a vara, vem com a palavra dele, aleluia, para te proteger. Ah, mas a ovelha, ela muitas vezes foge e cai em abismo. Então aí vem o cajado. O cajado é aquela vara que tem aquela parte, tipo a bengala. E o pastor vem, puxa a ovelha, aleluia. E muitas vezes o cajado até machuca, mas muitas vezes, aleluia, eu quero dizer para você que é necessário o cajado te puxar para andar no caminho que Deus quer para a sua vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque o Senhor está perto daqueles que querem ser corrigidos, daqueles que querem ter a presença de Deus na sua vida. Oh, aleluia! A ovelha, ela não pode andar sozinha. A ovelha, quando ela está sozinha, quando ela se perde, vem a sombra e bate na ovelha, ela fica com medo, porque ela pensa que a noite chegou. E ali ela começa a chorar.
começa a chorar. E o salmista, conhecendo aqui a ovelha, ele falou aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você quando você deixa Deus ser Deus na sua vida. Aleluia! E aí o Senhor vê, aleluia, a ovelha chorando. Ele vai, pega a ovelha e coloca no aprisco, que é lugar de segurança. Aleluia! Você está aqui. Eu quero dizer para você que Deus já falou nesse lugar, que Deus deu livramento. Eu quero dizer para você, por você estar aqui, Deus te deu livramento no seu lar, livramento de morte, livramento que ia acontecer, mas porque você está aqui, o Senhor te deu livramento e você vai glorificar o Senhor. Aleluia. Quando Deus vier com a vara, quando Deus vier com o cajado, aleluia, é para te consolar, é para colocar você no caminho que você deve andar, o caminho chamado Jesus Cristo, porque Ele, aleluia, é a solução dos teus problemas, é a solução, aleluia, daquilo que você veio buscar nessa noite. Deus também suprirá a sua necessidade material. Aleluia. Mas, pastor, você começou com a bênção espiritual. Sim, porque nós precisamos crescer espiritualmente na presença de Deus, ter experiência com Deus. Mas o Senhor falou de suprir a direção, suprir a justiça. Bem-aventurado que tem sede de justiça, porque Deus suprirá a sua necessidade de justiça. Mas o Senhor falou, aleluia, de direção. Sim, Deus vai te dar direção, porque Ele suprirá a sua vida para onde você andar, porque o Senhor vai estar com você por onde você andar. Aleluia. Mas também Deus suprirá a sua necessidade material. No versículo 5 diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A ovelha, quando ela tem fome, o pastor de ovelha, ele tem um pano branco, ele estende no chão, aí ele pega a comida e começa então a balançar na sua mão. A ovelha vem até o pastor, até a mesa, e ali ela começa a comer das mãos do pastor. Eu quero dizer para você, meu amado, quando você está perto do pastor, o diabo, o lobo, aleluia, os coiotes, não pode chegar perto de você. Não pode chegar, porque o Senhor está te alimentando, porque Ele suprirá a sua necessidade material. Mas, pastor, o que é que quer dizer? Que aquele que te humilhou, aquele que pisou em cima de você, aquele que falou mal de você, vai ver a sua vitória, no nome santo do Senhor. Mas, pastor, eu estou desempregado. Mas eu quero dizer que essa noite Deus já supriu a sua necessidade e a porta de emprego aberta para a sua vida. Aleluia! Creia na palavra de Deus. Mas, e o óleo? E o óleo? Aleluia! Irmão, o óleo, a ovelha, ela vem, as moscas, os besouros, e tenta entrar no ouvido da ovelha. Então, o pastor pega o óleo, unge a ovelha, para que os pernilongos, para que os insetos, as moscas, não venham, então, a entrar no ouvido da ovelha, que quando a ovelha, quando a mosca entra, a ovelha fica doida e fica batendo a sua cabeça na parede até morrer, porque ela não suporta o barulho desses insetos. Meu amado, minha amada, quando vem o óleo sobre a sua vida, Deus está tirando a fofoca, Deus está tirando, aleluia, as maldições da sua vida. O diabo não tem poder, porque o óleo
óleo da unção está sobre a sua vida. O cálice transborda. Aleluia! O Senhor supre a sua necessidade material e você vai voltar aqui e vai dizer a bênção do Senhor, enriquece e não acrescenta dores. Aleluia! Há portas abertas, o seu inimigo vai ver a sua vitória. Eu me lembro, pastor, que quando Deus permitiu eu ficar na prova, Deus fez eu dormir dentro da igreja. Ele falou, você vai aprender a ouvir a minha voz. E ali, eu fiquei quase 7 anos desempregado, mas fui dormir dentro da igreja, eu era o superintendente, eu era o diácono, eu era o zelador, eu era tudo dentro da igreja. Eu levantava eu era o primeiro a levantar e o último a se deitar. E ali Deus me ensinou o caminho da obediência. Ali o Senhor, aleluia, me deu muitas bênçãos, muitas vitórias, aleluia. E tinha aqueles que falavam, esse aí não quer trabalhar. Esse aí não quer fazer nada, aleluia. Mas ali eu ouvia muitos que falavam, até que falei um dia para Deus, Deus, eu vou para o Rio Grande do Sul. Estou cansado de ficar aqui em São Paulo, sendo humilhado. Aí Deus falou assim, espere mais um pouquinho, aleluia. Espere mais um pouquinho. E eu esperei. E Deus me deu vitória. Hoje, aleluia, estou na minha casa, aqui no Jardim Nova América, que Deus nos deu essa casa. Ele nos prometeu nos dar uma casa sem dinheiro, e Deus nos deu uma casa sem dinheiro. Aleluia. Aleluia, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentadores. Depois que nós adquirimos a casa, vem o dinheiro e nós pagamos a casa à vista. Amado, amada, Deus providenciará para a sua vida um lar abençoado, no nome santo do Senhor. O Senhor tem bênção para a sua vida. O Senhor tem bênção material, porque Ele suprirá a sua necessidade material. E depois que você servir ao Senhor, andar na presença de Deus, aleluia, Deus também suprirá a sua necessidade eterna, aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. E o que é que diz lá em João 3,16? Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tem o quê? A vida eterna. Aleluia! Do começo ao fim, bênção espiritual, bênção, aleluia, de justiça, bênção de direção, de senso de direção. Deus está te dando a direção, aleluia. Bênção material e agora, meu amado, a bênção eterna. Os céus um dia aguarda nós lá no céu, porque também é bênção de nós ficar do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus já preparou o nosso lugar lá no céu, a mansão celestial. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muita morada. Deus está dizendo que tem bênção para a sua vida em todos os sentidos. Deus suprirá a sua necessidade em todos os sentidos. Então somente deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. E você verá a glória de Deus na sua vida. O Senhor te abençoe. O Senhor, aleluia, vai te exaltar sim. Então somente deixa Deus ser Deus no seu lar.
Deixa Deus ser Deus no seu emprego. Deixa Deus ser Deus na sua escola, na sua faculdade, onde você está. Deixa Deus ser Deus na sua vida. E Ele suprirá toda a sua necessidade em Cristo Jesus. Em o nome do Senhor, louve ao Senhor. E dê as palmas, louve ao Senhor. Aleluia.